Fala galera, eu por aqui com mais um episódio do Eu Por Aqui Podcast. E hoje temos Letícia, natural de Brasília, cresceu em Florianópolis e fez o curso de farmácia na UFPR. Mestrado em Química na UGA e o doutorado em Química Medicinal e Analítica na UGA também, aqui na cidade de Grenoble. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. É um prazer estar aqui hoje para conversar com vocês e contar um pouquinho da minha história, como que eu vim parar aqui na França e etc. Muito obrigado. E já adiantando para vocês, peço para vocês, sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Eu Por Aqui Podcast, ative o sino das notificações lá para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E hoje, basicamente, a gente vai entender um pouco, como Letícia veio para aqui, para a França, o porquê da escolha da França, né? Que é bom a gente saber por que não outro país da Europa ou outro continente também, por que essa escolha dela, como ela fez, como foi as diferenças com relação à faculdade do Brasil, à faculdade aqui na Europa, quais foram as maiores diferenças assim que ela teve, qual foi todas as dificuldades que ela teve, os desafios, as coisas boas. Bora tentar entender tudo isso hoje aqui. Então eu já queria começar basicamente entendendo, tu fez farmácia no Brasil. Isso. E aí, depois de farmácia ou durante farmácia, você já tinha esse pensamento de fazer um intercâmbio ou isso só veio depois? Como foi esse processo para ti, assim? Eu já tinha esse pensamento, quero fazer intercâmbio. Então, para mim, esse processo veio depois, né? Quando eu fazia a faculdade de farmácia, na minha cabeça, eu ia achar um trabalho legal no Brasil, ia ficar por ali mesmo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Eu acabei tendo uma experiência uma realidade totalmente diferente da minha expectativa. Sim. E eu falei, bom, eu tenho opção, seja de continuar aqui reclamando ou tentar mudar, mas eu não sou uma pessoa muito acomodada. Então, para mim, se uma coisa não tá boa, se não tá me agradando, eu mudo, custe o que custar. Sim. Então, eu já trabalhava no Brasil fazia uns 3 anos. Tá. Na verdade, quando eu comecei a planejar essa etapa, não foi em 3 anos, foi antes, né? Porque demora um tempo para a gente se organizar e mudar de país. Não faz isso do dia para a noite. Pelo menos não no meu caso. Então, na época, eu já tinha visto assim, várias opções. O que eu poderia fazer no Brasil ou fora do Brasil. Mas como na época eu já namorava o meu marido, né? Que hoje é meu marido, que é haitiano, e ele estudava no Brasil. Ele falou, eu não tenho muito plano de ficar, né? Talvez a gente poderia se organizar, ir para algum lugar juntos, que ele queria fazer mestrado. Daí eu falei, pode ser para mim uma boa ideia, né? Continuar os estudos. Não foi uma coisa que eu quis fazer imediatamente depois da universidade no Brasil, que eu queria ter uma experiência no mercado de trabalho, claro, para ver como que é e não ficar só na parte acadêmica. Então, a gente começou a pesquisar e eu falei, bom, vários países, né? Falei, a possibilidade de vir com bolsa ou sem bolsa. No meu caso, como eu já não estava mais vinculada à universidade, era mais difícil conseguir uma bolsa. Tipo, eu vi os programas que eu poderia ser aceita. Por exemplo, no caso das bolsas oferecidas para o Brasil, já não tinha mais como eu me encaixar naqueles critérios. Os critérios, né? Isso, principalmente porque eu via que, para muitas, você tinha que estar vinculado com alguma universidade. Então, eu comecei a ver outras. Eu falei, bom, alguma pessoa me falou sobre a Itália. Olha a Itália, porque eles têm uns editais todos os anos, né? Um dos países que eles dão bolsas é o Brasil. Aí eu vi também sobre a Itália, só que era um processo que começava depois do da França. Então, não foi o primeiro que eu comecei a fazer ali. E daí tinha a França. Eu falei, bom, como francês já era uma língua falada pelo meu marido, que eu tinha contato, eu falei, pode ser uma boa opção. E eu comecei a pesquisar sobre a possibilidade de estudar na França. Eu vi que era um ótimo país, um sistema de educação muito bom, né? Muito desenvolvido. Sim. E comecei a estudar francês, melhorar, praticava bastante com os haitianos, né? Com as pessoas que eu convivia. Sim. Isso me ajudou bastante. Até com ele mesmo, né? Até com ele mesmo, família e tal. E estudei um pouco também na Aliança Francesa, que eu achei... Você chegou a fazer a Aliança Francesa? Achei ótimo, muito bom. Peguei, assim, como eu fui fazer o DELF, né? Eu peguei muita informação pelo site do Campus France. Sim. Então, eles pediam, se você vem para a França, né, tenta... Depende da universidade, cada uma tem o seu critério. Então, geralmente, naquela época, fazem 5 anos que eu estou aqui. Então, naquela época, tinha o site do Campus France.
Todos os requisitos, mais ou menos, em Ainda termos tem, de... ainda tem. Ainda tem. Como já faz um tempinho, eu não sei. Em termos de nível de francês que você Sim. tinha que ter e tal. Daí eu falei, bom, eu vou estudar, né? Vou tentar pelo menos um B2 ou B1, né? No caso. E daí eu peguei umas aulas particulares também para a questão de escrita, que para mim é a parte mais difícil. Sim, até hoje eu tenho muita dificuldade para escrever o Geralmente francês. eu escrevo muito pouco, eu também já tenho um tempinho aqui. E daí eu fiz o Delphi, o B2, né? Um pouquinho antes de vir. Aí eu tinha mandado a minha candidatura para... Eu não lembro qual que era o limite de universidades, mas, assim, todas as que eu poderia, né? No meu caso, no Brasil, eu fiz um curso de farmácia. Uhum. E na UFPR, eu lembro, a gente tinha muita... Era muito voltado para pesquisa também. Então, para quem gostava disso... Então, eu já pensava em fazer um mestrado focado em pesquisa e não um mestrado profissional, que é uma das opções na França também. Sim. Então, eu mandei... E na área de química, que era o que eu mais gostava na farmácia, justamente, era a química. Era química. Só que na farmácia é uma química muito aplicada. Daí eu falei, não, acho que eu vou fazer um mestrado na área de química mesmo. Então, eu mandei... As minhas candidaturas foram todas para química, seja química orgânica, química medicinal, assim. Eu não lembro exatamente os detalhes, porque já faz um tempinho. E daí eu lembro que você mandava a candidatura, tal, tinha uma fase de seleção dos dossiês. No meu caso, eu passei também por algumas entrevistas. Aí, uma delas foi a faculdade de Grenoble, que me aceitou. E eu lembro que até na entrevista, né? E algumas das recusas que eu tive foram justamente por causa do meu, como que eles chamam? Parcours anterior, né? Sim. Que era, no caso, em farmácia. A sua formação, né? Da minha formação anterior. Eles falaram, não... para um curso de química, a gente prefere alguém que seja formado em química e não em farmácia. Então, você pode aplicar, talvez, para os mestrados de farmácia. Eu falei, não, mas não era o que eu queria. Aí, o de Grenoble também, na entrevista, eles me falaram, mas por que você não aplica para um mestrado na farmácia? Eu não tenho certeza que eu vou poder te aceitar aqui, mas eu queria saber mais as tuas motivações, etc. Aí, eu fui, né, falei, terminei a entrevista e eles me chamaram aqui mais algumas universidades. E eu acabei escolhendo Grenoble, porque eu já tinha algumas referências da cidade, né, e da universidade por algumas pessoas conhecidas, né, minhas em Curitiba, que já tinham passado por aqui e falaram, é bem legal, a cidade é pequena e tal, e é muito, como que eu posso dizer, internacional, multicultural. Sim. É porque tem muitas universidades aqui, tem muito estudante, né? Então, isso. Facilita, principalmente brasileiro. Daí eles me falaram isso e falaram, não, eles têm vários programas e na área de química eles são muito legais também, nessa parte de química orgânica. E daí, finalmente, eu escolhi aqui, né, das opções que eu tive. E, no final, como eu estava comentando antes, era um mestrado internacional. Então, no final das contas, não era em francês. Tinham algumas matérias em francês, mas as principais, a maioria, elas eram em inglês. Tá. Então, isso facilitou também, de uma certa maneira, eu diria. Tinha muitos estrangeiros, então era um mestrado assim mais voltado para estrangeiros. Eu acho que metade, pelo menos, de nós ali da nossa promoção éramos estrangeiros. Geralmente lá para mim foi tipo 50% francês, 50% misturado do mundo todo. Para mim foi assim. Era assim mesmo. Entendi. Aí tu falou até da Aliança Francesa, tu chegou a fazer... Porque, por exemplo, eu fiz uma revisão pro Delphi com a Aliança Francesa. Eu amei a professora de lá. Tipo assim, eles são muito bons mesmo. Mas tu chegou a fazer só uma revisão ou tu fez um curso completo deles, assim, mais ou menos? Eu não cheguei a fazer um curso voltado para o Delphi. Sim. Eu não me lembro se tinha, na época, em Curitiba, esse tipo de curso. Mas não, eu fiz... Antes da prova, eu fiz mais aulas particulares. Tá. Com professores que tinham eram de lá, né? Com o Delphi e tal. Entendi. Mas a parte de escrita, né? Como eu te falei, que era a parte que eu tinha mais dificuldade. E aí tu fez logo o nível B2, né? Isso, eu fiz um B2. Eu não cheguei a fazer um outro antes para tentar. E das plataformas? Porque tu falou que usou o Campus France, que, tipo assim, essa é realmente uma das que é a mais conhecida, assim, para vir para aqui para a França. E aí, quando tu viu a da Itália também, tu chegou a fazer alguma inscrição ou tu só ficou mesmo presa no francês porque era antes da italiana? Ou tu chegou a ver alguma plataforma da Itália que tu lembre o nome, assim, alguma universidade de referência?
Não, eu não lembro o nome. Na verdade, eu não fiz a inscrição Não na chegou da a fazer a Itália inscrição, porque né? não estava aberto. Então, Sim. no momento que eu recebi a aceitação de Grenoble, eu falei, bom, eu já tinha me decidido. Eu falei, eu não Sim. vou tentar, porque para mim já está ok aqui. Mas eu não lembro exatamente o nome, não sei se ainda existe, mas eu posso pesquisar para você e, de repente, te passar depois. Tá, não, fica tranquilo. É porque geralmente eu queria. Eu acho interessante saber, porque os outros países aqui, às vezes eu não vejo um programa tão bem estruturadozinho como os daqui da França. É, Que eu pergunto pro pessoal assim, eu nunca acho assim algo tão bem assim organizadinho, que você pode ir lá fazer, vir fazer a procurar todas as universidades, tem os critérios, são várias universidades que você pode isso. colocar ao mesmo tempo. Tipo, eu acho que são 7 opções de universidade que você pode aplicar. Então, algo assim. então eu acho isso muito interessante. Então, às vezes eu tento buscar em outros países aqui para até dar sugestão pessoal, né? Eu falei, Itália, aqui tem um campus França, Itália tem esse. Ou, Isso. o outro país tem esse. O da Itália eu não lembro. Eu só me lembro, assim, que era em inglês, né? Sim. Isso, na época, me interessava. Eu falei, bom, se é em inglês, eu consigo... Você já era fluente em inglês antes, desde eu falei, antes, né? já consigo fazer, mas eu não lembro, assim, os detalhes certinhos para te Não, tá passar. tranquilo, tranquilo. Tá, então decidiu vir para aqui para França, aí Isso. veio para aqui para a cidade de Grenoble. Tu chegou meados de setembro de qual ano? 2019. 2019. Isso. Menino, 5 anos já, 5 verdade, é anos. isso mesmo. E pra ti, assim, qual foi as principais diferenças que você pode pontuar a chegada aqui na França? Porque aqui tem muito isso de aquela cultura de o pessoal mais fechado, o pessoal não se comunica tanto. Então, como foi pra ti? Eu não sei se tu já veio com hoje que já é teu noivo, mas tu já veio junto com ele ou tu chegou a passar um tempo sozinha e depois vocês ficaram juntos aqui? Como foi esse processo? Eu passei um tempo sozinha. No começo, que eu achei muito difícil foi encontrar casa, Tá, principalmente em o Grenoble. pessoal reclama bastante mesmo. Assim, diferença cultural também, bastante. Não tanto. Eu até achei o pessoal aqui em Grenoble mais aberto. Não sei se é porque é uma cidade pequena, e se é porque eu morava em Curitiba antes. Então, Sim. para mim, o pessoal aqui pareceu mais simpático, Sim. até. Sei lá, eles sempre, todo tempo, bom dia, boa noite, obrigado, de nada, por favor. Então, isso. Sim, muito bom. É muito acolhedor, legal. né? Eu sei que se você vai para outras cidades como Lyon ou Paris, já não é Já não bem é assim. Paris já é outro mundo já. Mas para mim, a primeira impressão que eu tive, no meu caso, eu nunca tinha morado numa cidade pequena, então para mim parecia muito uma cidade de interior. Tá. A questão do transporte, bem mais fácil que em Curitiba, eu achava. A questão da segurança também, apesar de que hoje está um pouco complicado. Onde eu notei muita diferença foi em questão do sistema de educação da França. Com relação ao Brasil, né, com o que eu estava acostumada, eu achei que foi assim bastante diferente. O ensino, Brasil, assim. isso, o ensino, né? Eu lembro que no Brasil, você tinha uma certa porcentagem lá de faltas que você poderia ter, por exemplo, por semestre. 21 créditos, 21 a falta. 21%, 25%, algo assim, né? Não sei, talvez Eu não lembro mais dependa um pouco também. da universidade. E aqui eles falavam para mim, não, você é obrigatório a vir em todas as Sim. aulas, né? E eu não gostava muito Fato. disso, porque Fato. eu aprendo melhor estudando sozinha, digamos, do que às vezes indo para aula. Que na UFPE, às vezes eles não eram muito de te dar um negócio meio mastigado, eles falavam, Sim. você tem que saber isso, isso, isso. Mas não necessariamente eles vão vir para aula te explicar. Tanto que no Brasil eu tenho alguns professores que nem cobram presente, não passa lista. Tem Exatamente. alguns que passam, que de fato, não é só pra gente não generalizar. Mas realmente esse fato da ter aquela presença lá no Brasil não é tão forte como aqui. Aqui Isso. realmente você tem que estar em todas as aulas, tem que estar aqui. Pois é, e 4 horas de aulas, às vezes, tem que estar as 4 horas lá. Para mim isso era muito ruim. Sim, eu falei, não, porque para mim era 2 trabalhos, vim para aula e estudar sozinha depois. É verdade, realmente. Então eu não estava acostumada e eles não faziam chamada. E eu achava muito estranho. Eu falei, como assim eles não fazem chamada, mas é obrigatório, né? Sim. E daí eu perguntei para os meus colegas franceses, eles falavam, não, eles não fazem chamada, mas eles marcam você. Eles sabem. Marca mesmo, velho. Eles sabem se você está aí ou não. E depois, se você pegar uma recuperação, rattrapage, né, que é o que eles chamam aqui, isso eles vai vão contar lembrar bastante. que você não tá. Exatamente. Eles vão lembrar que você não estava lá. Então, para mim era estranho.
É porque aqui eles fazem muito como um colégio. Não sei se tu já se tu já ouviu falar que aqui tem um conselho de classe, porque, tipo, eu passei 2 anos aqui fazendo duplo diploma e eu peguei uma ratrapagem. E aí, nessa ratrapagem, antes de eu fazer a prova, eles falaram, não, calma, você vai passar pelo júri, porque o júri pode te aprovar ou não. Isso. Porque pode ser que você nem precise fazer essa prova. Aí, como, tipo, eu já tinha criado intimidade com o professor, aí eu perguntei, como assim, o que é júri? Tipo, eu não sabia, né? Eu perguntei bem bocozão. Aí ele falou, não, a gente geralmente passa aluno por aluno em um slide, e a gente vai pontuando como foi ser aluno durante o semestre. Eles marcam, E aí, e eles olham, tipo, o seu histórico, o que você fez. E eu tava até, por exemplo, no meu caso em específico, eu vim para aqui sem duplo diploma, era só exchange. E aí eu solicitei para a própria universidade para eles fazerem o duplo diploma comigo. Mas como eu fui o primeiro aluno da minha universidade, eles não tinham referência. Então a primeira referência ia ser eu. Aí eles abriram uma análise de aluno, que eles chamam lá. E aí, nessa análise, no final, eu recebi. E eles analisaram até o meu nível de francês. A minha conduta. Tinha, tipo, todo um relatório. Falando, ó, você foi aprovado no duplo diploma porque você teve uma boa conduta de aluno, como aluno, você nunca faltou uma aula, o seu francês evoluiu bastante, os professores elogiaram. Tipo assim, tudo conta e eles estão observando e você não sabe. Eu fui descobrir isso depois, eu achei muito Você muito acha que ele engraçado. só entra ali, dá aula e sai. Não, Mas os é franceses tipo são assim. colégio mesmo. É. Sim, mas continue. Aí foi muito estranho. Outra coisa pra mim, como eu fazia 3 anos já que eu não estava estudando, foi muito difícil. No começo eu falei, meu Deus, eu não vou passar em nada, eu vou reprovar em tudo. Eu tô muito ferrada. Mas deu certo. E também eles têm muito essa questão de, como que eles chamam aqui, pelo menos na química, era os TPs e os TDs, né? Os TDs, trabalhos práticos sim, e mesma cabo de coisa. RG. Então, esse TD, eles faziam umas listas de exercícios com a gente na sala, que eram super difíceis, Sim. por sinal. Mesma coisa. Mas no final deu certo, assim. Só que eu tive um período de adaptação, digamos, com o sistema de ensino, que foi bem difícil. No começo eu entrei em pânico, eu falei... As provas... Eu não vou passar, eu vou reprovar. O tempo para fazer a prova é muito curto. Cara, o tempo que eles dão para fazer a prova é pro aluno nunca conseguir chegar ao final. Isso Exatamente. é fato aqui. Exatamente. Fato. Não tem como fazer, é impossível. É impossível. Por isso que ninguém tira 20. Nunca vi ninguém, pelo menos eu não conheço alguém que tirou lá 20. Lá também era assim. Daí o sistema da nota deles é de 0 a 20, como você 20, falou. Lá pra gente tinha que ter uma média pelo menos de 10 para você passar direto, senão tinha compensação. E, enfim, no final deu certo, mas assim, foi um período. O que eu acho interessante difícil. daqui, que, tipo assim, é difícil realmente, mas no final sempre dá um jeito, vai dar certo. Se você se esforça, faz sua parte, dá certo no final. E pra porque eles... às vezes os alunos chegam aqui e fica logo naquela angústia no início, né? Porque chega a aula toda em francês, sem entender nada. Aí fala, não vou conseguir, mas acaba que, tipo, pelo menos no meu caso, a própria universidade dá um suporte muito bom também. Isso. A gente teve, tipo, eu não sei se pra ti teve isso, até é interessante saber de outra universidade, que lá na InSecube a gente tinha um representante internacional que era só para os alunos brasileiros. Então ele chamava a gente em uma sala, eram 5 alunos da mesma classe, aí ele cinco alunos da mesma classe, que era brasileiro, ele chamava e perguntava, tipo, a cada um mês assim ele fazia isso com a gente. Como é que vocês estão? Como é que está o francês? Perguntar qual é a disciplina que está sendo a mais difícil para vocês e o porquê. Ele sempre fazia isso com a gente. Então, foi muito interessante, gostei muito. Então, a gente tinha também, não um representante do Brasil, né? Mas os próprios responsáveis do Master, eles vinham, assim... Como era um Master internacional, até eu recomendo para as pessoas que queiram vir. Esse tipo de Master eu acho que é mais apropriado, digamos, porque ele já tem uma vivência com estudantes estrangeiros. E, às vezes, eu converso com amigos meus que vieram direto para um master em francês, que não tem nenhuma abertura assim, né, para o internacional. E eles já não têm a mesma forma de lidar, não tem o mesmo tato, né, com os alunos. Eles tratam todo mundo igual. E para a gente, não. Eles, como o mestrado já era voltado, né, eles vinham toda hora perguntar, como que está indo, está conseguindo acompanhar as aulas, tem alguma dificuldade em quê, o que a gente pode ajudar. Sim. Isso eu achei bem legal e... Quando eu estava no mestrado, não tinha percebido. Mas depois que eu fui para o doutorado, né, que o meu principal laboratório era um laboratório
Francês mesmo, eu vi totalmente a diferença. Eu falei, não, o mestrado, realmente, eles são preparados para acolher acolher a estudantes galera, de né? fora. Uhum. Sim, é verdade. E a questão também, eles usam um sistema aqui que é por classificação. Sim. Né? Então, para eles, não é muito interessante você falar que no Brasil, por exemplo, a sua média geral era 90 sobre 100. Para eles, isso não quer dizer nada se eles não souberem qual a sua classificação em relação aos outros alunos da promoção, né? Sim. Isso, para mim, foi mais no doutorado que eu fui perceber. Que tu foi perceber mais isso, né? Porque eles pedem esse tipo de informação, né? E daí a gente não tem. Entendi. Aí uma coisa que eu queria te perguntar, porque todo mundo, assim, acho que não teve uma exceção ainda, então pode ser você a exceção. Fala que no Brasil a gente tem um ensino muito mais teórico e aqui a gente tem um ensino muito mais prático. Tanto que você falou dos TDs e os TPs, que tipo que seriam os laboratórios do Brasil, né? E algumas atividades que é de resolução de exercícios, que aqui eu achei realmente muito mais forte. Porque a gente tinha uma aula teórica de manhã, chegava de tarde, a gente já tinha aula de laboratório. E aqui, querendo ou não, pelo menos comparando a minha universidade no Brasil, eu vi um estímulo financeiro muito melhor aqui com relação aos laboratórios. Então, tipo assim, tinha laboratório de tudo, com centenas de computadores disponíveis durante o dia todo, se você quisesse passar o dia todo na universidade. Com um computador, com uma tela grande, programando, fazendo o que for, sempre ia ter. Então, isso que todo mundo sempre cita aqui, eu queria saber de ti. Se, tipo assim, fazendo essa comparação, a Universidade do Brasil é a daqui, a vivência de lá foi um pouco mais teórica e prática ou não, assim, esse paralelo entre os dois? Olha, para mim, no Brasil foi muito mais prático do que aqui. Foi o contrário. Praticamente a metade do curso era laboratório o Entendi. tempo todo. Sim, os recursos não são os mesmos, a estrutura não é a mesma, né? Mas eles fazem lá como eles podem. Sim. E aqui tinha mais recursos no mestrado, mas a gente tinha muito mais aula teórica do que prática, e a prática eles deixavam para os estágios. Entendi. Que eram obrigatórios. Porque é como a maioria do pessoal que veio também era engenheiro, por isso que eu fiquei muito querendo te fazer essa pergunta. Eu queria saber como era a visão da química aqui, se realmente aqui foi mais prático ou não, mas você está falando agora que é um pouco mais teórico para ti. Isso. E aí no mestrado, tu até falou do estágio, comentou do estágio agora. Tu chegou a fazer um estágio também? Fiz. Então, no primeiro ano, não. Tá. Por causa da pandemia, né? Tudo foi cancelado, então a gente tinha que fazer algumas coisas, mas em casa mesmo. Sim. Então, eu não tive estágio prático. E no segundo ano, sim, eu fiz um estágio. Como a minha opção no mestrado era mestrado de pesquisa, né? Que eu sei que essa opção você pode validar no futuro no Brasil também, caso seja necessário, porque acho que o mestrado profissional não é assim tão automático para validar. O de pesquisa eu sei que é. Então, eu fiz 6 meses, né, num laboratório de pesquisa. De pesquisa na própria UGA? Eu fiz na própria UGA, mas eu tinha enviado... Eu tinha conseguido um na Itália também, na época, em Nápoles, né? Massa. Era legal, porque eu não estava conseguindo aqui, daí eu fui conversar com uma professora do meu curso, ela me perguntou, o que você quer fazer mais ou menos, que daí eu posso te indicar. Aí ela me falou, eu tenho esse contato em Nápoles, que é muito interessante. Você pode tentar ver com ele. Eu mandei um e-mail para ele, ele tinha me aceitado, tudo. Ele falou... E daí a professora falou assim para mim, você pode aplicar, daí caso você seja aprovada, né, caso eles te deem aprovação, para uma bolsa, né, que no meu caso aqui em Grenoble, eu estava vinculada no mestrado à Faculdade de Química e Biologia. Então, essa faculdade, né, já deixando assim até explicado, né, para todo mundo que possa se interessar, a maioria dos mestrados, eles são internacionais, né, em inglês, porque, enfim, Grenoble é muito aberto à pesquisa e eles têm essas colaborações assim com o mundo inteiro. Então, é normal que tenha esses programas assim, né, com várias nacionalidades diferentes, digamos. E eles têm essas bolsas também não somente do mestrado, né? Eu não expliquei antes, mas quando eu fui aprovada no mestrado, algumas semanas depois, a responsável do meu mestrado entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse em uma bolsa, né, que talvez eles poderiam me oferecer. Não era certeza, mas talvez sim. Daí eu falei para ela, óbvio, né? Só que assim, eu não estava esperando, caiu do céu. Como eu já trabalhava no Brasil, eu tinha me preparado um pouco financeiramente, né? Mas assim, euro com real, a diferença é grande. Sim.
Mesmo que você se prepare, sempre vai estar em mesmo que você se desvantagem, né? prepare, eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar depois de uns meses, né? Mas eu já tinha visto que na França, sim, a gente pode estudar e trabalhar 20 horas por semana, algo assim. Mas aí ela me ofereceu essa bolsa que eu não sabia que existia, né? Tem um nome? Você lembra se tem um nome da bolsa? Tipo assim, pra alguém pesquisar, será que você tem? Sim, eu tenho o nome do organismo que me deu a bolsa, Tá. que era CBH, Ok, Graduate School. ok. Se pesquisar no Google ou algo assim, acho que vai Tá. encontrar que era o organismo que dava as bolsas, mas, se eu não me engano, eles só analisavam, né, as pessoas que o responsável do mestrado tinha indicado para ele. Geralmente eram os estudantes internacionais. E eu sei que outros dos meus colegas também tiveram essa bolsa ou outras bolsas, que agora eu não tenho assim detalhes. Mas eu sei que até hoje em dia a faculdade aqui de Grenoble, de Química e Biologia, eles têm essas possibilidades. Essa possibilidade, né? E depois, para o estágio, eles podem te oferecer uma bolsa que é a parte que daí é para o estágio. Que é bom demais. Eu acho que não é muito mais, Não, mas assim... eu digo assim, é bom porque Ah, no sim, estágio que a gente tem as bolsas aqui, tem né? isso, né? Então, que ajuda, né? Querendo ou não. Eu tenho um Sim. amigo que foi depois, ele me falou, nossa, ajudou bastante, questão de pagar passagem, aluguel e tal, Sim, né? Então, claramente. essas informações é legal saber, né? Tipo, É. pra quem... Até o pessoal que vem aqui fazer um ano, eu sempre, tipo, que vem sem bolsa nenhuma, né? Eu Aham. sempre falo que você, na verdade, você só vai bancar os primeiros 6 meses. Isso. Porque os outros 6 você tem um estágio. É. E aí tem gente que nem sabe. Por exemplo, o duplo diploma, você tem que fazer 2 estágios. Então você faz o primeiro ano ali, aí antes de fechar um primeiro ano aqui, você vai fazer um estágio de 3 meses, que já é um valor considerável, que é bom também. E depois você passa mais 6 meses em outro estágio. Então você não precisa se preparar para 2 anos. Porque você vai ter ali uns 6 meses, mais 9 meses todo tendo o dinheiro do estágio. É. Que aqui, querendo ou não, por ter menos desigualdade social, o dinheiro do estágio dá muito tranquilo para você pagar ali o aluguel, que tem a redução por causa da CAF. E é bem tranquilo. O dinheiro de estágio é diferente do Brasil. O dinheiro de estágio do Brasil não dá para tanta coisa. Então, aqui, assim, na química que eles falavam pra gente, o estágio do Master 1, né, ele não é necessariamente remunerado, porque acho que eles só são obrigados a te pagar se o estágio passar de 2 meses, Sim, algo é assim. isso. Que são, Então, é isso mesmo, 10 semanas, né? mais ou menos assim. Então, mas aí eu lembro que eles tinham, né? Ele falou, não, se você consegue um estágio, né, você entra em contato com a universidade e tal, e se eles te aceitam, você entra com um pedido da bolsa, né, para a Faculdade de Química e Biologia, e se for aprovado... Perfeito. Então, essas informações são legais. Assim, sim, eu tive sim, claro. sorte, né? Claro. Mas, então, vou repassar. Entendi. Aí pronto, tu fez esses primeiros 2 anos aqui, fez teu estágio. Isso. E aí depois eu queria entender qual foi assim. Você já pensava em fazer o doutorado? Ou foi uma decisão que veio assim naturalmente no meio do mestrado? Ou foi algo que alguma oportunidade que veio para ti assim? Como foi esse processo? Eu já pensava um pouco, né, em ficar na pesquisa. Eu já tive contato com a pesquisa no Brasil mesmo, na UFPR, eu gostava bastante. Mas aí eu fui trabalhar, eu falei, bom, vou ver outras coisas, né? Aí voltei para o mestrado, eu vi que o mestrado era muito voltado também para a pesquisa, eu comecei a gostar, a estrutura era completamente diferente, né? Você tinha acesso a muitas coisas. Então, durante o meu mestrado, eu fiz um projeto que era basicamente, não sei se eu posso falar muita parte técnica, Tá. talvez não vai interessar fica com tanta você, do gente. jeito que você quiser. Se quiser falar, Mas, fala. no meu caso, Pode ficar tranquila. eu procurei um laboratório de química medicinal, então Ok. que fazia moléculas assim, né, para depois servir como medicamentos. E no meu caso eu trabalhava com um projeto que era para fazer inibidores da tirosinase, né, que é uma enzima, no caso é um alvo quando você tem problema de manchas cutâneas e tal. Então, eu fazia toda a parte de o design das moléculas, a síntese, a purificação e depois o teste biológico. E eu gostava bastante desse laboratório, desse projeto e tal. E daí o meu orientador do mestrado, ele falou assim para mim, olha, eu tenho um financiamento para um doutorado. Se você quiser ficar, me avisa, né? Senão eu vou selecionar outra pessoa. Ele me ofereceu, mas ele perguntou assim, falou, como que é tuas notas e tal, né? Porque tem uma... Aqui na França, não sei se vocês conhecem mais ou menos como funciona o doutorado. Não. É assim, se você vai com um financiamento francês, né? Aqui em Grenoble tinha a École Doctorale, que eles chamam, né?
que são as escolas. Se você vai pedir um financiamento deles, assim, acho que qualquer pesquisador pode pedir, mas eles têm que enviar os alunos e eles pegam assim muito dependendo da tua classificação, igual eu te falei, né? Para eles não querem saber, eles querem saber a tua posição em relação a outros estudantes. Tá. Então, digamos assim, eles pegam, sei lá, o primeiro até o terceiro colocado, digamos, né? Eu não sei muito bem, porque no meu caso o financiamento era outro. E daí tem os outros financiamentos, né, que os pesquisadores, os professores, eles fazem pedido, né? Não sei muito bem como é que funciona essa parte. Escrevem um projeto de pesquisa, né, e daí passa por uma banca e tal, um júri, como você falou, e se é aprovado, daí eles têm o dinheiro, né? E uma parte vai para pagar ou o doutorando ou o pós-doc, dependendo, e os estagiários também, geralmente tem bastante gente que trabalha no mesmo projeto. E uma parte vai para pagar o laboratório, né, para comprar reagente, equipamento e tal. Sim, então eles recebem a estrutura. A estrutura. Então ele já tinha um financiamento e no caso desses financiamentos que não são da École Doctorale, não necessariamente eles têm que pegar alguém com notas boas, depende. No meu caso eles pediram, mas eu tenho alguns colegas que falaram que não pediram nada, que eles só foram selecionados, o orientador aceitou eles, então pegou direto e falou, você vai trabalhar nesse projeto. Nesse projeto. Isso. Daí, no meu caso, foi assim, ele me ofereceu, daí eu fui pesquisar outras coisas, mas eu falei, bom, para mim compensa mais já ficar em Grenoble, porque eu tive muito problema para achar casa e tal. Então, eu não queria passar tão rápido por esse processo de novo. Então, eu falei, seria legal. E eu gostava bastante do projeto também. E daí, no doutorado, o projeto ia ser mais completo, porque era para sintetizar moléculas que ativavam ou desativavam com a luz. Massa. Então, tinha toda uma parte de fotoquímica e fotofísica que eu tive que fazer, que eu não conhecia ainda, que eu achei super legal. E eu acabei ficando daí nesse projeto, né? E eu sei que eles pegam também, com relação aos brasileiros, eu já vi o pessoal fazendo doutorado sanduíche, que é uma parte do doutorado aqui, uma parte no Brasil. No Brasil, né? Ou inverso também, o pessoal do Brasil vem fazer sanduíche aqui, que a gente já teve alguns amigos. Isso aí, ou se não, ou você vem com financiamento completo do Brasil, mas eu nunca vi algum brasileiro que veio com financiamento completo. Sim. Eu tenho outros amigos estrangeiros no meu laboratório que vieram, né, com o doutorado todo financiado pelo país deles, mas nunca vi com relação ao Brasil. Mas eu sei que eles aceitam também, né? Já tenho dinheiro, então para eles é ótimo. Você só vai fazer o teu projeto, fazer um pouco de publicidade, digamos assim, para o laboratório e daí é assim que funciona. Daí eu acabei escolhendo ficar nessa parte de pesquisa. E durante o doutorado, assim, até uma coisa que eu tenho uma curiosidade é que o pessoal do doutorado do Brasil já disse que é muito difícil lá. Uhum. Então eu queria saber, assim, como foi o doutorado aqui e na tua apresentação, como foi a banca? Porque eu vi uma banca de doutorado do Brasil que demorou horas e horas. Tipo assim, foi mais demorado as perguntas da banca do que a própria apresentação do aluno. É assim mesmo. E aí eu queria saber como é que foi aqui na França, para a gente ter, assim, saber um pouco como é essa diferença do Brasil, se tem diferenças, né? Então, eu estou um pouco por fora de como é fazer o doutorado no Brasil. No Brasil, sim. Mas aqui na França são 3 anos. O financiamento que você obtém é por 3 anos. Então, eles já são bem estritos com relação a isso. Fala, não passem, gente. E aqui é um contrato de trabalho. É importante ressaltar isso também. É um CDI? Aqui CDD? é um CDD. CDD, tá. Então, você recebe um salário, você tem um contrato de trabalho que diz que você vai trabalhar tantas horas por semana, você tem tantos dias de férias por ano, mas você tem você guarda aquele status de estudante, porque você ainda é inscrito na universidade e você é inscrito naquela École Doctorale, no caso, né, que é quem define assim as regras e tudo, e quem faz a inscrição dos... Só uma dúvida nisso. Já que você ainda tem um status de estudante, você pode ter os benefícios de estudante que aqui na França tem, tipo uma CAF? Sim. Tem CAF, por exemplo? Não, CAF, no meu caso, eu não tinha, porque o meu salário tem que ter uma renda, eu acho, específica para CAF, então, no meu caso, não. Mas tipo, transporte, que é mais barato para estudante, não, você chegou a ter também não? Transporte eu tinha pela UGA. Pela UGA, como eu trabalhava lá, eu era como funcionária da UGA, digamos, né? Então, a UGA, eles têm... Acho que aqui na França, todas as empresas, elas te pagam pelo menos 50%. 50%, Então, entrava nisso também. Na UGA, no caso, eles pagavam 75%.
Mas, assim, de benefício social, digamos, como CAF, Não, né? isso Então, não. então tá, Porque já segue sobre o doutorado. Porém, se você tem uma bolsa do seu país, por exemplo, Sim. você não vai pagar imposto aqui na França, né? Tá. Não, no caso, não vai ser um salário, vai ser uma bolsa. É. Aí você vê essa parte de imposto e tal com o seu país. Que aqui também a gente paga imposto, a gente... É um trabalho, entendeu? É um trabalho, você está com contrato Isso, normal é um de trabalho. contrato. Então, mas eu tinha os meus colegas, por exemplo, que recebiam bolsa do país deles, então eles tinham esses benefícios. Porque imagino. para a França, como eles declaravam zero imposto aqui, então a renda deles era zero, então eles tinham todos os benefícios, mas como o sistema deles funciona, Sim, né? Claro. Funciona dessa maneira. Sim. Então, voltando ao que você estava falando do doutorado, como foi o doutorado aqui com relação à dificuldade? Sim. Então, aqui são 3 anos, 3 né? anos, né? No Brasil é 4, né? Eu Assim, acho né? que são 4 ou 5. Então, eles são bem claros com relação a isso. Se o teu financiamento é para 3 anos, eles não vão estender esse financiamento, a não ser que seja um caso muito específico, digamos, você ficou doente, você teve algum problema muito sério. Então, passou aqueles 3 anos, você tem que, 3 meses no máximo, você tem que defender a sua tese. Entendi. E eu achei que foi muito condensado, assim, digamos, muito Corrido, né? Assim, porque, digamos, eu tive como 2 anos e meio para fazer a pesquisa e 6 meses para escrever, para preparar a apresentação e para apresentar. Então, é muito condensado, digamos assim. Você não tem tempo a perder, mas isso depende também com quem você trabalha. Tem orientadores que colocam bastante pressão, tem que não coloca tanto, que te deixa trabalhar no seu ritmo. No meu caso, eles me deixavam trabalhar como eu gostaria, né? Mas, assim, tem aquela pressão, que você sabe, você precisa de resultados, se você está tendo aquele financiamento e tal, é esperado que você publique, que você, enfim, né, que dê algum retorno. Mas, no geral, foi bem. Eu acho que, por eu já estar no mestrado naquele laboratório, eu já ganhei uns 6 meses também, que eu já conhecia o tópico. Sim, verdade. Eu já conheci o laboratório. Já conheci o laboratório, então aquelas introduçõezinhas dispensou e já dispensou, e isso faz você ganhar bastante tempo. Mas, Sim. assim, eu achei super, super corrido. Para escrever, no caso, eles falam, você escreve, acho que eu demorei uns 4 meses, mais ou menos. Depois você tem 2 meses, né? Você tem a banca e tal. Normalmente são entre 4 a 6 pessoas. Lá onde eu estou inscrita, né? Pode ser que para outros tipos de doutorado seja diferente. Sim. Eu não sei se é tudo igual. E você tem a tua banca, você manda o manuscrito para a banca, né? Tem 2 pessoas daquela banca que vão fazer a avaliação do teu manuscrito e vão dizer se você pode defender ou não. Defender ou não, né? Se vai ter correções. Se eles falam para você não, que nem aconteceu com um colega meu, francês, ele teve que reescrever quase a tese toda. É mesmo, velho? Eles... Nossa Senhora. É raro acontecer isso, mas acontece. Você tô acontece. Sabendo já de um. E ele levou, eu não sei, eu acho que mais de 6 meses para terminar, onde ele ficou sem salário, sem nada. Então, por esse motivo, complicado. Eles não gostam que você estenda muito. E daí, sim, para a defesa do doutorado, são 40 minutos de apresentação e as questões, no meu caso, acho que foram 2, 3 horas, mais ou menos. É muita pergunta, e eles fazem umas perguntas, assim, bem nada a ver. Bem nada a ver, né? É difícil, mas geralmente se eles já te dão ali a autorização para defender a tese, né? Quando a tua tese já passou daquela fase de avaliação, é porque já está ok, você vai ter o seu diploma. Senão, eles já te falariam ali naquela fase, não, você vai ter que corrigir isso, você vai ter que reescrever várias partes e tal. Entendi. Então, com relação à apresentação, foi tudo em francês? Eu fiz em inglês. Fez em inglês. Eu falei, como eu sou estrangeira, eu falei, bom... Eu fiquei na dúvida agora, se você acabou fazendo. Eu vou pedir para fazer... Em inglês, né? Porque para mim escrever né? É muito mais fácil em inglês, eu tinha opção. Mas para quem tem nacionalidade francesa, que nem eu tenho uma amiga que pediu a nacionalidade francesa, foi aprovada. E eles não deixaram ela escrever em inglês. Sério? Teve que fazer tudo em francês. Pediu? Pediu agora, tem, né? Pediu tem, né? Vai lá agora e faça aí tá aí. Em francês, entendi. Mas assim, basicamente eu trabalhei em 2 laboratórios. Tinha um que eu gostava muito, assim. Sim. Tinha muitos estrangeiros, era um laboratório super aberto para várias colaborações. Uhum. Eu, infelizmente, não cheguei a ver muitos brasileiros, né, na química. Eu vi, eu acho que 2 no máximo, mas que estavam assim de passagem. Sim. 6 meses ou 1 ano fazendo como se fosse um intercâmbio, né, com a faculdade deles no Brasil. Mas tinham, assim, várias nacionalidades.
aqui eu acho bem mais fácil você fazer amizade com os estrangeiros do que com os franceses. Então, para mim, eu aproveitei bastante isso. A gente fazia muita coisa junto com meus colegas e tudo. Eu gostava bastante, assim, essa parte de Grenoble. E aqui tem muito brasileiro, velho. Tem, né? Eu fico em choque, assim. O grupo de habitantes ali tem mais de 500 pessoas. Eu não sei se todo aquele pessoal mora aqui. Mora aqui ainda, né? Porque o pessoal que passa aqui ainda continua no grupo, isso. Mas, enfim. Entendi. Aí, pronto, tu terminou o doutorado recentemente, né? E aí, agora, tu vai começar o trabalho aqui na Europa. Isso. Tipo... Tu ainda não começou, né? Pelo que a gente estava conversando. Não. E aí tu vai se mudar para outra cidade, que é para Paris. Então, como é que tu tá assim, né? Claro, você já veio de uma cidade grande já no Brasil, mas aqui tu já passou já todo o tempo na cidade pequena. Então, como é que tá essa preparação? Como é que tu tá sentindo? Como é que tá fazendo tudo isso, planejamento? Olha, lá é difícil também procurar casa ou não? Como é que tá? Lá é bem mais difícil que aqui. Mas, assim, já posso falar um pouco dessa parte de procurar trabalho. Com certeza. Também é uma parte meio difícil, sim, com né? Certeza, com relação ao doutorado, porque na França, um dia eu fui numa cerimônia, assim, de entrega de diploma de doutorado aqui na UGA, e eles já falaram, gente, o diploma de doutorado aqui na França ele não é tão valorizado, né? E às vezes você vê mesmo, tem muito mais emprego para engenheiro do que para alguém com doutorado. É mais fácil de encontrar. E ele falou, mas tem outros países, né, que vocês podem ir, que valorizam mais. E ele citou, assim, alguns exemplos. E, realmente, quando eu fui começar a buscar trabalho, eu vi que... Falei, não, eles tinham razão. É mesmo, não sabia, não. Não sabia, não. Falou, primeira vez que eu estou escutando. Não é a mesma coisa, porque, às vezes, eu passei meses, assim, aplicando. Eu acho que eu dei um pouco de sorte que eu consegui rápido, porque eu tenho amigos que terminam o doutorado e fica mais de um ano para conseguir outra coisa, né? Sim. Assim, quando você quer um pós-doc, às vezes é mais rápido, né? Claro. Você fala ali com o seu orientador, ele já te dá uma carta de recomendação e tal. E você vai meio que direto, dependendo, né, de como foi o seu doutorado. Mas tem gente que demora bastante para conseguir. E eu senti bastante isso quando eu comecei a procurar. Assim, foi bem desanimador. Eu levava só recusa. Era horrível. E quando eu aplicava assim, para algum trabalho, eu falei, vou aplicar só com o diploma do mestrado, né? Alguma coisa que não exige um doutorado. Eles me falavam, não, esse trabalho você vai achar chato, porque não é o nível doutorado, é um nível de mestrado. Assim, eu cheguei a receber uma resposta assim. E até que eu consegui onde eu apliquei, né? Mas eu falei, era um perfil bem específico que eles estavam procurando mesmo. Eles estavam procurando alguém com... Não sei, eles acabaram me achando. Sim. Mas eles falaram que para eles era muito bom ter um farmacêutico com uma formação em química, porque era exatamente o que eles queriam, massa, né? Então, Só que o meu diploma de farmacêutica aqui não é válido, né? Infelizmente. Mas, enfim, eles aceitaram dessa forma, porque como tinha o diploma do doutorado, eles falaram, não, a gente pode pegar você com o diploma do doutorado, né? Em todo caso, o trabalho é para, geralmente, quem tem esse tipo de diploma. Então mas foi um processo bem difícil. Bem difícil, né? Difícil. E tu estava procurando só para a França? Não. Ou tu chegou a abrir para... Eu abri também, assim, para outros lugares. Eu cheguei a fazer umas entrevistas para a Bélgica, que eu achei várias oportunidades, assim, nessa área química farmacêutica. Eu achei que tinha bastante coisa, mais do que a França, né? Cheguei a fazer umas entrevistas e tal. Mas aí eu acabei ficando com esse daqui mesmo, né? Sim. Para mim é mais prático, não vou ter que mudar de país de novo. Sim. E eu gostei bastante. E a língua já hoje para ti é mais... a língua também. Que esse da Bélgica... E a Bélgica também fala francês. Foi em Bruxelas, eles pelo falam, menos. mas tem uma outra língua também que eles falam, que eles me perguntavam, às vezes, nas entrevistas. Mas você fala outra língua? Eu falei, não, só francês. Entendi. Mas, enfim, só para falar, assim, claro, é um pouco complicado também, né? Então, igual eles falaram, sim, a França tem tem vários programas de doutorado, mas às vezes muita gente acaba terminando e indo embora porque acha coisas mais fáceis em outros países. Né? Que valorizam mais esse tipo de diploma. Eu vejo que na Alemanha o pessoal valoriza muito. Isso, a Alemanha, eles falam mesmo. É bem... Que é bem rápido. Aí, sim, com relação à casa, é bem complicado. Paris, assim, muito, muito golpe. Sério, muito golpe, assim, na internet. Os famosos Arnaques. É verdade. Eu falei, se você acha que em Grenoble tem, Paris é muito pior.
Você tem que tomar cuidado, porque alguns lugares são mais perigosos e tal. Sim, eu sei que a gente veio do Brasil, né? Sim, Quando eu falo isso, mas você veio do Brasil. Antes eu pensava dessa forma também. Mas sim, gente, é bom escutar quando alguém fala para você, esse lugar é perigoso, porque às vezes o perigo que você está acostumado no Brasil não é o mesmo que você vai encontrar na França. Sim. E você não necessariamente vai saber lidar, né? Verdade. Então, mas enfim, eu converso com as pessoas, pergunto, eles falam, não, evita esses lugares aqui, evita alguns tal bairros lugar. Aqui, é bem mais complicado. E você tem que visitar os lugares, né? Jamais fecha um contrato de residência sem visitar o lugar, sem conhecer, porque é muito difícil. Enfim, no meu caso, eu ainda não achei. Mas o que eu decidi fazer, pegar alguma coisa provisória. Eu sei que tem... um amigo meu me mandou, falou assim, tem as residências, né, para quem trabalha e tal. Falou, você pode alugar um lugar assim enquanto você procura, porque estando em Paris, você vai conhecendo melhor a cidade, você vai saber melhor onde ir e onde não ir. Porque no meu caso eu não sei. Não sei ainda muito bem. E daí ele me deu essa ideia que eu gostei. Eu falei, é isso que eu estou tentando fechar nesse momento, né? Tá. E aí, já tá começando a Paris, trabalhar em Paris, né? Toda sorte é isso. Mas eu tô feliz, assim, por um lado. Eu gosto de Grenoble e tudo. No começo eu achava o máximo morar numa cidade pequena, mas depois de um tempo eu comecei a sentir falta, porque eu sempre morei em cidade grande e tal. Tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Às vezes, se você precisa de um médico, é mais fácil, porque aqui é muito difícil, às vezes. Isso é verdade, eu não posso negar. E outra coisa que eu não citei, talvez interesse, né, para pessoas que tenham formação na área de saúde. Eu nunca cheguei a ir buscar, assim, para validar o meu diploma de farmacêutica, porque eu pensava, não, eu não vou mais trabalhar na área farmacêutica, eu prefiro ficar na pesquisa, na química, né? Mas um dia um professor veio falar comigo, né, durante meu doutorado, ele falou assim, Letícia, você já tentou ver, né, para validar o seu diploma? Eu falei, não, porque eu não tenho interesse em voltar a trabalhar. Ele falou, veja, é interessante, vale a pena. Ele falou, entre em contato com a faculdade para você ver, né, se de repente você consegue fazer esse processo. Aí eu fui ver e realmente vale a pena, né, você validar o diploma da saúde aqui, porque é valorizado, é legal, você consegue trabalho, no caso... Eu acho que eu conseguiria mais fácil um trabalho aqui como farmacêutica do que com o doutorado. Entendi. Daí, que nem o meu trabalho, química, né? Sim, se eu tivesse validado esse diploma, por exemplo, meu salário ia aumentar. Então, eu não tenho. Sim. Não... E aí, tu já tá vendo ali como fazer ou ainda não? Então, eu cheguei a ver, só que para eu fazer essa validação eu teria que parar por 2 anos, porque não é muito fácil, né? É interessante, mas é interessante se você tem tempo e energia para fazer, porque você tem que fazer uma prova, né? Sim. Que dizem que não é muito fácil, eu não sei, não cheguei a ver. E depois dessa prova, né, como se fosse um concurso, se você for aprovado, daí você passa 2 anos trabalhando para eles, em algum lugar que eles vão te enviar, eu não sei bem como funciona. Mas você recebe um salário para isso, que eu imagino que seja mais ou menos um salário, né, como de um farmacêutico aqui. E só depois desses 2 anos é que eles vão deixar você exercer a profissão. A profissão. Mas é basicamente os 2 anos de graduação que eu precisei fazer para validar o duplo diploma. Então, acho que é isso mesmo. É isso aí. É porque eu fiz duplo diploma, foram 2 anos. Parece complicado, mas eu falei, nada é fácil nessa vida, né? Não, se você quer, o mais difícil foi estar aqui, já tá. Depois é se virando. Isso. Tá bom, então agora que tu já me explicou toda essa parte do teu parkour, eu queria entender um pouco mais, assim, sobre como foi sua vida aqui, tipo, na Europa, a vida na França com relação à culinária. Por exemplo, já inicialmente, assim, você tem costume de viajar muito aqui. E se tu viaja, qual foram os países, assim, que... Um top 3, assim, de país que, tipo, mais te marcou, que você gostou muito e tal? Olha, eu tenho costume de viajar, talvez não tanto assim, mas eu gosto bastante. Sim. Eu diria que o top 1 é a Itália. Eu adoro comer, Muitas então... Bota a Itália no top 1. Gente, eu gosto muito. Pra mim, não tem comparação. Sim. Parece outro mundo, assim, né? Tudo é bonito, é bom, a comida é boa. Sim. As praias, se você vai no verão, você aproveita. No inverno é bonito. Enfim, tem tanta coisa para fazer. Tu já foi em quais cidades lá? Várias. Veneza, Gênova... No verão, agora a gente foi para Roma. Sim. Adorei, aproveitei bastante. Já fui para Toscana também, Florença, Pisa. Sim.
E outra que eu fiz, que tem umas praias, é Cinque Terre. Ok. Não lembro assim certinho o nome da cidade, mas é Sim, bem sim. bonitinho, bem legal. E foi isso. E também Veneza. Ah, Milão. E Milão, também fui. A Aham. clássica. Só né? o sul da Itália que ainda não fui, mas me falaram para ir. Né? Oportunidades não vai faltar. E aí, outros países que tu já chegou aí? Eu não sei se tu já foi. Olha, eu gostei bastante da Espanha. Ok. Assim, só que eu só fui para Barcelona, né? Então não conheço assim tão bem, Sim. mas eu já fui algumas vezes, adorei. Eu gosto demais também. É mais animado, é mais. Enfim, eu acho que eu tenho uma preferência por países latinos. Sim. Então. E Portugal, terceiro. Não sei se é porque eu tava com muita saudade do Brasil quando eu fui lá. Mas eu achei muita coisa similar, assim, muitos brasileiros e tal. E Adorei. aí, falando então aqui um pouco da França com relação à culinária. Isso. Que até eu brinco com o pessoal que quando você tá no Brasil, você sente muita saudade da culinária brasileira, mas quando eu tô no Brasil, eu não sinto tanta... Eu, particularmente, não sinto tanta falta da culinária francesa. Então, para você, como foi com relação a comidas aqui? Ou se você sempre cozinha, ou se você gosta da culinária francesa, ou se teve algum problema de adaptação com isso? Olha, eu gosto da culinária deles. Tá. Muito queijo, né? Muito vinho, muito... Pra mim, Não é que isso seja ruim, eu gosto também. Só digo muito assim, que quando açúcar. a gente tá aqui, a gente fala, pô, aquele feijão, que saudade. Mas, Isso sim, com mas certeza. lá eu não fico, aquele queijo, aquela Eu também baguete, não fica com Eu isso sou na assim cabeça, também. né? Não, eu sinto muita saudade da culinária do Sim. Brasil. Pra mim, não tem comparação. Eu gosto, claro, né? A gente vive aqui, a gente não tem muita escolha, mas eu prefiro 10 vezes a do Brasil e... Só que, infelizmente, a gente não consegue achar todas as coisas, né? E quando acha, não é a mesma qualidade, não é o mesmo preço. Que nem as frutas, as verduras aqui, é muito... Eu não gosto muito. Eu demorei pra achar uma banana que eu gostasse, Que só pra tu prestasse, ver. né? Não, eu acho que a da Colômbia, pra mim, é a melhor. Quando você procura ali a da Colômbia, assim, é a melhor. E, nossa, para mim as frutas aqui é terrível. Principalmente nesse período de inverno. E aqui a cozinha deles é muito sazonal, né? Sim, tem isso. Então, tem certos alimentos... o morango, por exemplo, você só come uma vez por ano, lá em abril Sim. ou maio, não lembro. E no Brasil você come tudo O o ano ano todo. todo. E aqui não tem jeito. E eles respeitam isso. Eles falam, não, gente, porque cada estação tem as vitaminas ali, os alimentos que você precisa. Verdade. Então, eles não saem muito fora disso. E, nossa, para mim, isso faz muita falta. Feijão, igual você falou, churrasco. Sim. Nossa, tem dias que eu acordo e falo, não tem churrasco. Eu fui até com a empresa, a gente foi fazer um churrasco lá. Quando eles falaram que ia fazer um churrasco pra gente, eu... Meu Deus, que felicidade, vamos fazer um churrasco. Quando eu cheguei lá, só calabresa. Vários tipos de salsicha diferentes. Com frango, né? Calabresa e frango, sem carne. Eu falei, meu Deus do céu, Triste. não tem uma carne, não tem um pão com alho, que é isso aqui? Isso aqui não é churrasco. Não, Boto verduras, assim, enfim. Eu também não curto muito. Sim, entendi. E aí, queria saber também um pouco sobre o francês pra ti. Uhum. Quando você... você sentiu alguma dificuldade? Claro, você até falou que você já tinha contato com o pessoal do Haiti. Então, querendo ou não, para vocês, teve essa facilidade com relação ao francês. Mas a chegada aqui, ao lidar com o pessoal no dia a dia... não sei se no laboratório tu falava sempre inglês com o pessoal. E no dia a dia, assim, como é que foi sua evolução do francês? E se você sentiu assim, uma diferença cultural muito grande, se você achou o pessoal muito fechado, ou você conseguiu ser bem comunicativa com ele e criar laços ali. Eu queria saber um pouco sobre isso. Então, eu acho eles bem fechados, realmente. Com relação à língua, no começo... Assim, eu falava, entendia bem, mas às vezes eu não pronunciava tão bem. Então, para mim, eles, dependendo da forma como você pronuncia, eles falam para você que não entende o que você falou, né? Eu tinha muitos problemas. Mim, eu tenho certeza que eles entendem, mas eles querem que você fale certo. Não, né? Então, no começo eu tinha muitos problemas. Às vezes eu ia comprar uma coisa, eu pronunciava uma coisa e falava, não entendi, né? E tal. Mas, com relação à Grenoble, eu acho mais tranquilo, até porque tem muitos estrangeiros, então eles são um pouco mais tolerantes, eu tenho a impressão, inclusive se você fala inglês. Eu tenho uns amigos aqui que não falam francês, mesmo morando aqui depois de vários anos, e eles vivem, eles fazem tudo, então eu falei, bom, não é tão ruim, né? Eu acho eles bem fechados, sim. No laboratório, depende. Eu tinha um laboratório que eu falava só inglês, porque só tinha estrangeiro.
Mas o outro laboratório era o contrário, eles eram bem mais fechados, assim, só falava francês mesmo. Às vezes eles recebiam estudantes estrangeiros, né? Às vezes não, sempre vinha, né, estagiários e tal, pessoal assim em programas de intercâmbio. E eles não paravam de fazer as reuniões em francês, as apresentações. Daí o pessoal ficava bravo e eles não participavam. Sim. Eu falei, realmente não é legal, né? Sim, não. E sim, não é igual no Brasil, que você vai trabalhar, você vai estudar, tem aquela convivência, né? Aquela amizade e tal. Eles são mais fechados, assim, quando você consegue ser amigo deles, sim, eles vão, né? Eles vão conversar melhor com você e tal. Mas não é assim tão automático igual no Brasil, que o pessoal faz amizade ali muito fácil, para eles Que é mais natural, né, pra gente. Não, eu assim, acabei, como os lugares que eu estudei e trabalhei tinha muitos estrangeiros, eu acabei ficando muito mais próxima com estrangeiros, né? Francês, eu falei, tá, tinha alguns no nosso grupo, né? Mas geralmente eles não se misturavam muito. Sim. Não era todos, assim, que participavam, que faziam as coisas com a gente, mas tinha uns que eram. Sim. Mais abertos. Entendi. Tá bom, então. Chegando no final. Uhum. E aí eu queria, assim, se você pudesse passar alguma mensagem pro pessoal pra, assim, dar uma dica ou alguma estratégia ou a melhor maneira, assim, que pra você, na sua opinião, pra pessoa se preparar pra vir pra aqui. Não desistir do sonho, porque às vezes a gente acha que é meio que impossível, mas quando chega lá dá tudo certo. Então, se você pudesse só passar uma mensagem final, seria ótimo. Sim, claro. Então, eu diria não desistir jamais, né? No meu caso, eu planejei muito. Eu sou, assim, um pouco organizada com as coisas que eu faço. Então, eu comecei a ver, assim, com bastante antecedência, pesquisar. Eu falei, como que funcionavam as coisas no país e tal. Juntar dinheiro, se preparar financeiramente, se você puder. Se não, né? Vai atrás, veja os organismos onde tem bolsas e tal, que você possa pedir, etc. Então, eu diria bastante organização, planejamento. Não desistir, fazer a sua parte, sim. Mudar de país é muito difícil. As dificuldades são enormes, a gente tem várias barreiras, financeira, cultural, de idiomas, tudo, né? E, sim, muita gente vai falar para você desistir, falar, não vale a pena e tal. Mas, assim, não escutem essas pessoas, faça a sua parte. Eu falei, no meu caso, né? Claro, as pessoas falavam isso também. Mas, enfim, eu sempre falei, não, eu faço as coisas certas, no final vai dar certo. Eu ainda tive sorte, eu falei, gente, eu consegui uma bolsa que eu nem estava esperando. Então, eu falei, às vezes o universo ele conspira para te ajudar, entendeu? Se você tem, assim, força de vontade, determinação, só vai. Não fica pensando muito. Dá medo, porque você vai morar em outro país. Mas, assim, tenta se informar, pesquisa o melhor que você puder, porque na internet você acha muita informação. Pesquisa os sites oficiais, pesquisa, não sei, os grupos, né? Conversa com pessoas que já foram, que às vezes da tua cidade, que possa te orientar mais ou menos no começo. E é isso, não desistir, não se deixar desanimar por nenhum comentário, né? Como que eu posso dizer? Negativo, porque as pessoas que estão te criticando, elas muitas vezes não têm a coragem que você tem de fazer a mesma coisa. Então, é isso. Tipo, no começo, quando eu vim, eu falei, não esperava conseguir bolsa, não esperava continuar um doutorado, não esperava conseguir um trabalho, não esperava nada, gente. Deu certo, então faz a sua parte e seja positivo e, no fim, as coisas vão funcionar bem. Muito obrigado. Então, como ela falou, gente, não desiste, vai atrás que vocês conseguem. Muito obrigado por acompanhar a gente no episódio de hoje. Sigam a gente no Instagram, Eu Por Aqui Podcast. Vão lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ativem o sino das notificações para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Deixem seu feedback e valeu!